Meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Pode tomar assento. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Com meu amigo, pastor Adalto Santana, que é um dos membros da Junta Nacional de Educação Cristã, um dos 7 teólogos, o mais fino de todos. E os irmãos podem ficar tranquilos que a pregação não vai demorar muito não, tá? Porque é o seguinte, tinha um amigo que ele pregava e demorava muito tempo. E aí ele não sabia como fazer para conseguir pregar no tempo certo. E alguém disse para ele, põe uma bala dura na boca. E aí você vai falando, quando a bala ficar fininha, está na hora de parar. Então ele caprichou direto. E um dia ele enfiou a mão no bolso assim, trouxe uma coisa, pôs na boca. E está falando, o negócio não afina nunca. 2 horas não afina, quando ele tira um botão. Mas dessa vez é uma bala, tá? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, pelo convite do meu amigo. E nós estamos ali na cidade de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes fica perto de São Paulo. A nossa igreja é muito grande, são mais de 30 igrejas na cidade, e o nosso povo, juntando tudo, dá umas 6.000 pessoas. Então, eu congrego numa das nossas igrejas com um dos meus discípulos. Não estou mais dirigindo igreja, porque não tem mais condição física, psicológica de cuidar da igreja e cuidar da Junec e também dos trabalhos de casais. Porque eu e minha esposa temos um ministério de casais. Se você acompanhar a gente no Facebook, vai ver que toda semana nós estamos num lugar, ministrando para casais, com o intuito de fortalecer a família, restaurar famílias. E agora Deus deu mais uma parte para a gente do Ministério de Famílias, que é com jovens, né? Que é fechar a porta no começo. Porque a gente sempre trabalha com os casais para restaurar a lambança que eles fazem. Então agora nós fizemos um trabalho para os jovens fazerem a escolha correta no início. Já fazer as coisas certas desde o começo. Então você que é jovem, que deseja se casar, não case sem primeiro ler esse livro. Não pode casar sem ler esse livro primeiro. Tá certo? São 35 anos de vida com 36 anos de vida com Deus e 35 anos de casamento. Meu casamento é um laboratório. E também a gente pesquisa muito. E aqui estão conselhos para você que vai casar, que está se preparando. E esses conselhos serão muito valiosos. Vale ouro para a sua vida, para você decidir quando decidir se casar. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus no livro de Isaías. Então, o profeta Isaías, capítulo 30. Eu tinha falado com vocês ontem sobre o GPS celestial, e aí Deus confirmou, pondo alegria no meu coração, e eu quero falar com vocês sobre isso hoje. O GPS celestial. Eu sei que você conhece o GPS comum, que é o Global Positioning System, não é? Mas nós vamos falar do celestial. Tá, Gênesis capítulo 30, versículo 21. Oh, Isaías, onde é que eu estou com Gênesis aqui? É porque toda vez que eu vou ministrar é para os casais. E aí, quando eu vou ministrar para os casais, é Gênesis capítulo 2, versículo 15. E o Senhor Deus olhou o homem e disse, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então eu sempre vou no mesmo lugar. Gênesis 1, 28. E o Senhor Deus, sede fecúndio, multiplicai-vos, enchei a terra. Bem, esse mandamento já está cumprido, né, irmãos? Já tem mais de 7 bilhões e 500 bilhões de habitantes do mundo. Então, vai com calma, viu, irmão? Vai com calma. Sei que a igreja aqui está numa fase de crescimento. E o pastor está sempre falando, ganhe uma alma, ou faça uma alma, se vira. Alguns estão fazendo, porque você viu o tanto de menino que veio aqui? Muito bom. Então tá, é Isaías capítulo 30, versículo 21. Olha só que interessante, diz essa tradução, esse texto. Diz assim, ó. Quando te voltares para a direita e quando te voltares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não é interessante? Não parece um GPS mesmo?
a 800 metros, mantenha à direita. O texto está dizendo, quando te voltares para a direita e quando te voltares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, esse texto eu li para os irmãos para ser um texto sugestivo, para nós começarmos a pensar em cima desse assunto. Quando nós falamos sobre o GPS, estamos falando de uma tecnologia extraordinária. Porque eu viajo muito, irmãos. Então, quando eu fui pastor da nossa igreja em Guarulhos, Guarulhos tem quase 1.300.000 habitantes. Na hora de visitar os membros, eu ficava perdido. Então eu peguei um pastor lá, auxiliar, e disse, você vai ser o meu GPS. Aí ele me levava em todos os lugares. E quando eu fiz aniversário, a igreja me deu um GPS de verdade. Pronto, aí resolveu os problemas. Porque ele te coloca ali e ele calcula tudo certinho e leva você no endereço bem certinho. Então, o GPS é a sigla de Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento Global. É uma forma de informação via satélite, que ajuda você a localizar os endereços e levá-lo aonde você quiser ir. Mas nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, estamos falando de uma espécie de GPS divino, de uma espécie de GPS celestial. E se nós pudéssemos fazer aqui um resumo, GPS seria guiado pelo Senhor. GPS, guiado pelo Senhor Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo é o nosso guia? É verdade. Lutero disse uma coisa, ele falou assim, eu não conheço muito bem os caminhos de Deus, mas eu confio no meu guia. Porque o nosso guia é o Espírito de Deus. Ele nos orienta, ele fala conosco, ele nos dirige. Mas nós precisamos aprender a ouvir a sua voz. Precisamos aprender a ter sensibilidade para ouvi-lo, porque ele tem a sua forma de falar conosco. Então, quando nós erramos o caminho nesse GPS comum, aí a gente ouve uma outra voz que diz assim, recalculando. Recalculando quer dizer que ele vai mostrar uma nova rota. Não é interessante? É assim que Deus faz conosco. Ele nos dá uma nova chance. Quando Deus traça uma rota para mim e para você, e nós não seguimos a rota, nós não seguimos a orientação, Ele também fala isso, recalculando. O Senhor recalcula uma nova rota, mas diga para o irmão que está do lado, mas Ele nunca muda o destino. Não muda o destino. Ele muda a rota, o destino não. Então vamos pensar sobre isso hoje. Ele pode até permitir uma nova rota, porque Ele vai te dar uma nova chance, mas nunca vai mudar o destino. O destino está baseado no que Ele disse lá em Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11 diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de dar a vocês um futuro, planos de dar a vocês esperança. Então, meus irmãos, Deus dá para mim e para você uma nova chance, uma nova oportunidade. Outro dia eu fui pesquisar a respeito da palavra plano. Plano significa uma sucessão de etapas cumpridas. Então, você está naquela parede e Deus quer levar você para esta parede. Ele vai fazer isso por etapas. Uma etapa depois da outra. Em todas essas etapas, Ele acompanha você. Porque Ele sabe da nossa estrutura. Então, uma por vez. Até quando você perceber, já está no lugar onde Deus escolheu levar você. Então, isso é interessante. Se você perceber na Bíblia, já existia esse GPS, de uma outra forma. Por exemplo, quando Deus tirou Abraão da sua terra natal, disse para ele, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, então eu te mostrarei, quer dizer, eu vou dizer o caminho para você, vai para frente, para aqui, pega a esquerda, vai nessa direção, eu te mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Uma coisa muito semelhante aconteceu com Moisés, porque a Bíblia diz que quando Moisés tirou a geração do Egito para ir à terra prometida, eles estavam sendo guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a coluna de nuvem se
movimentava, se movia, o povo se movia. Então esse era o GPS. Deus dava a direção. Eles iam atrás da nuvem, atrás da coluna de fogo. Diz lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem e para os guiar pelo caminho. Então isso quer dizer que Deus tem planos, tem alvos para a minha vida e para a sua vida. E de maneira geral e de maneira específica, Ele deseja conduzir-nos passo a passo. Nós só temos que confiar nele. Só confiar nele. Amém, queridos? Então, eu quero pensar com vocês aqui, ó. Porque o texto que nós lemos diz assim: você vai ouvir a voz atrás de você, uma voz dizendo: este é o caminho, siga por ele. Vai ouvir essa voz. Quando fala de vai ouvir essa voz, nós pensamos no fato de Deus falar conosco. Deus quer falar comigo e com você. Sabia disso? Deus deseja muito fazer isso. Então, por que Deus deseja tanto falar comigo e com você? Bom, eu posso dizer para os irmãos porque Ele tem planos para a nossa vida. Ele deseja nos orientar. Quando nós falamos que Ele é o nosso pastor, a orientação faz parte. Porque a ovelha precisa de orientação, de direção. E é o pastor que dá a direção para a ovelha, que orienta ela no caminho que deve andar. Então é isso que eu tinha dito para os irmãos. Deus tem planos e os planos significam etapas que vão sendo cumpridas uma após a outra. Deus quer nos falar porque Ele deseja se relacionar conosco. O falar é importante para aprofundar o relacionamento, para aprofundar a intimidade. O diálogo é importante. Então, é fundamental, né? Então, eu preciso aprender a ouvir, e Deus ouve eu quando eu falo com Ele através da oração. E eu preciso também aprender a ouvir. Quando Deus fala comigo, Ele fala às vezes em resposta de alguma oração. Por exemplo, lá no livro de Jeremias 33, versículo 3, diz: invoca-me, que eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que não sabes. Então é como se ele falasse: eu sei qual é o caminho que você precisa seguir. Você só precisa falar comigo. Se você falar, eu respondo. Ele está dizendo isso. Irmãos, isso aqui é uma promessa. Você precisa orar com base nessa promessa. Você pode dizer para Deus: Senhor, está escrito, invoca-me que eu te responderei. E eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que o Senhor fale comigo, porque está escrito. Então você vai falar para Deus o que está escrito na sua palavra. Sabe, quando Deus nos fala, Ele faz isso para que nós possamos ter direção, conforto, repreensão, ensino, disciplina, correção, todas essas coisas aí. Mas Ele deseja nos dirigir, sabe por quê, meus irmãos? Para que nós tenhamos êxito nas nossas decisões, na nossa vida. Você não tem que decidir tudo sozinho. Você pode participar que Ele quer participar das mínimas coisas com você. Um amigo disse que uma vez foi numa convenção da igreja dele, e ele ficou com muito desejo de comprar um brochinho. Mas aí ele não podia comprar o brochinho, porque custava exatamente o valor da Coca-Cola que ele ia tomar na hora do almoço. E aí o resultado foi que ele disse: eu vou ficar sem a Coca, não vai dar. Então ele não comprou. No final, quando terminou a convenção, todo mundo estava indo embora e ele foi para o banheiro. E já tinha ido todo mundo embora, praticamente. Aí lava o rosto, quando ele olha, debaixo da torneira estava o brochinho. Aí o Senhor disse: é um desses que você queria? Vê aí como é que fica. Aí ele disse: mas saiu lá fora, não havia ninguém mais. Então foi um presente. Ele pegou e colocou o brochinho e foi para casa. Parece uma coisa tão simples, né, irmãos? Mas o que eu quero que você entenda é que Deus quer participar das coisas bem simples também da sua vida. Quer estar com você, falar com você. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qualquer que seja o desejo do teu coração. A Bíblia diz assim, no Salmo 32, versículo 8. Eu achei muito lindo este salmo. Diz assim o texto: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O caminho é a rota, é por onde eu tenho que seguir, e você também. Uma vez, sabe, irmãos, eu me debrucei sobre a Bíblia para fazer um sermão. Eu senti desejo de fazer um sermão. O título do sermão: o plano B de Deus.
Versão brasileira, Espírito Santo. Não saiu o plano. Fiquei o dia inteiro estudando, não achei plano B na Bíblia. Deus não tem plano B. Diga para o irmão que está do lado, Deus não tem plano B. Eu não podia forçar a barra. Não tem. E sabe por que Deus não tem o plano B? Diga assim, porque o plano A é perfeito. É perfeito. Deus só tem um plano. O plano dele é perfeito. Não precisa de plano B. Por isso que eu não consegui. Pesquisei. Não teve como. Deus só tem plano A. Não tem um plano alternativo. Porque o plano A é perfeito, é original. Em outras palavras, a rota pode até mudar, como eu disse para os irmãos, mas o destino, o alvo, sempre será o mesmo. Ele pode recalcular quantas vezes for necessária, mas ele sempre vai levar você para o mesmo destino, para o mesmo lugar que ele planejou para a sua vida. Ele merece uma linda salva de palmas. Ele é maravilhoso. Se é para eu tomar uma aguinha. Meus irmãos, sabe o que acontece? O texto diz assim, ó. Nós precisamos ficar alegres, né? Porque na tradução NVI, desse texto que nós lemos, de Isaías 30, versículo 21, diz assim, uma voz atrás de você lhe dirá, esse é o caminho, siga-o. Como é bom você saber que está no caminho certo. Como é bom você saber que está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Que você está no lugar que Deus quer que você esteja, que você tem aquilo que Deus pensou em dar para você. Então, eu disse no primeiro ponto que Deus deseja muito falar conosco. E Ele quer falar conosco porque é fundamental para o relacionamento. Ele quer se relacionar comigo e com você. Mas agora eu quero pensar de que maneiras Deus fala conosco. De que formas Ele fala conosco. Bem, eu quero dizer para vocês que não há um jeito único de Deus falar. Não é possível a gente engessar Deus e dizer, Ele só fala assim. Não, Deus é soberano. Deus fala até através de uma mula. Deus fala por circunstâncias. Deus fala através de um profeta. Deus fala através do pregador, do sermão. Deus fala de diversas maneiras. Mas parece que a principal delas é circunstâncias mesmo. Porque a gente não fica o tempo todo lendo a Bíblia. Porque ler a Bíblia seria a maneira mais original para Deus falar conosco. Mas, então, como eu não fico o tempo todo lendo a Bíblia, Ele precisa criar circunstâncias para, de alguma forma, falar comigo e com você. Então, Deus fala por meio das circunstâncias. Ele permite que elas sejam criadas, sejam boas ou sejam ruins, para, de alguma forma, falar comigo e com você. Além dessas situações do dia a dia, Ele também pode falar comigo pela palavra escrita. Ele pode falar por sonhos, Ele pode falar por visões. Por exemplo, eu já tive algumas visões de Deus, muito poucas, mas já tive. Bem no começo do meu ministério, eu estava no andar superior da igreja, eu era secretário regional lá da nossa região, eu que fazia toda a contabilidade, era pastor bem novinho, e eu entrei numa daquelas salas do seminário que estava vazia durante o dia, e entrei para orar, e ajoelhei e pus a cara na parede. E quando eu voltei o meu rosto para baixo, meus irmãos, com os olhos fechados, eu vi as minhas duas mãos bem grandes assim. Aí eu disse, Deus, por que minhas mãos ficaram tão grandes? Ele disse, é porque eu estou capacitando você. Eu disse, para quê, Senhor? Para fazer a obra. Porque é com as mãos que a gente faz a obra. Então eu estou capacitando você. Eu nem sabia que Deus ia me dar muitos livros, muitos. E, na verdade, Deus não só me deu livros, mas colocou na minha mão esse ministério, na denominação. O pastor Iva disse, você faça o que você quiser, o que decidir. Já pensou uma coisa dessa? Que responsabilidade. Todos os escritores que vão publicar algum livro pela nossa igreja, primeiro eu tenho que ler esse livro. Olha o tamanho da responsabilidade. E se o negócio ficar muito encardido, aí eu tenho que passar um para cada um dos teólogos, para eles lerem e falar a opinião deles. Para depois eu chegar e falar, ó, nós todos decidimos, o negócio é isso aqui. E não tem para onde correr. Então é uma grande responsabilidade. Mas essa foi uma visão que eu tive. Deus pode falar por meio de visões.
Deus pode falar através dos outros, por meio do sermão ou por uma profecia. Deus pode falar na nossa consciência. Porque na consciência é algo que fica na sua cabeça e não sai, o tempo todo não sai. Ele está falando com você. Deus pode falar diretamente no teu espírito. Isso é chamado de testemunho interior. Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16, se não falha a memória. Testificar é falar, comunicar. Então, ele pode falar no teu espírito diretamente. Mas parece, meus irmãos, que Deus tem um método preferido. Parece que ele escolheu um método preferido. Ele escolheu falar principalmente por meio das Escrituras. Quantos de vocês aqui, lendo a Bíblia, sentiu que aquela palavra foi direcionada para você? Que Deus estava falando com você? Diga amém. Perfeito. O Espírito Santo usa a palavra para falar conosco, para nos exortar, nos consolar, nos edificar, nos ensinar. Muito interessante isso. Então, meus irmãos, Deus usa principalmente a palavra. Ele escolheu fazer isso. Existem pessoas que gostam de ficar atrás de profetas. Sabe, a nossa igreja não tem muito esse perfil. Nós acreditamos no dom de profecia, claro, porque é bíblico. Mas existem pessoas que ficam para lá, para cá, atrás de profetas. No tempo do profeta Ezequiel, também tinha um grupo assim. E eu quero, junto com você, fazemos uma leitura. Você vem comigo aqui no livro do profeta Ezequiel. Essa é uma leitura que você precisa acompanhar junto comigo. Ezequiel, capítulo 20, versículo de número 1, 2 e 3. Então, Ezequiel, capítulo 20. Versículo 1. Diz assim o texto bíblico. Deixa eu colocar o óculos. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então, vamos recapitular. Esse texto está dizendo o seguinte, que alguns líderes da nação vieram procurar o profeta Ezequiel para consultar a Deus por meio do profeta, certo? Porque o profeta é a boca de Deus, ele é o mensageiro de Deus. Continuemos, versículo 2. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, acaso viestes consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis? Deus se antecipa e diz assim, Ezequiel, está vindo os líderes de Judá e eles querem que eu fale a você por seu intermédio. Mas sabe o que eu vou dizer? Nada. Não vai dizer nada a eles. Está certo, Ezequiel? Sim, senhor. Bom, quando você continua na leitura, você descobre por que Deus se recusa a falar com eles. Vamos ver? Isso está no versículo de número 11. Diz o texto, dei-lhes os meus estatutos, e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. Ao verso 16. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu já falei para eles, está escrito na Bíblia, na minha palavra, eles sabem o que está escrito, mas eles se recusam a ouvir a minha voz pelas Escrituras. Então, não vou falar para eles de forma inspiracional por meio de um profeta. Eles se recusam a ouvir a minha voz por meio das Escrituras. Sabe, uma moça vem, procura o pastor, diz, pastor, faz uma oração para Deus falar comigo, porque eu estou querendo namorar um rapaz de lá, do meu trabalho. Aí o pastor diz, ele é da igreja? Qual igreja? Não, ele ainda não é crente, mas vamos orar. Aí o pastor disse, para que nós vamos orar, irmã? Para ver se Deus aprova. Não, irmã, Deus já está escrito. Já está escrito. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Quer dizer, Deus precisa falar sobre isso? Não, porque Deus já falou. Está na sua palavra. Então, entendam os irmãos uma coisa. Deus fala de diversas formas, mas Ele prefere falar pela sua palavra. Na verdade, eu entendo que a palavra é o primeiro estágio.
Se você passar no primeiro estágio, estará apto para o segundo. Qual que é o segundo? É ele falar diretamente com você. Porque você já conhece a palavra. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí você quer que Deus fale direto com você? Nunca leu a Bíblia? Parece aquela irmã que foi reclamar para o pastor presidente do dirigente que ele colocou na congregação. Ó, pastor, o senhor tem que tirar aquele irmão lá, que ele não sabe ler não. Ele lê a Bíblia de ponta cabeça. Ele não sabe ler, ele fica recitando. Ele só lê um versículo toda vez. Só um. E o pastor disse, qual é o versículo? Ela disse, eu vou lembrar, peraí. O pastor disse, volta lá, depois que você lembrar, depois você ouvir mais umas 100 vezes, aí você volta. Língua desse tamanho. Ele falava toda vez e ela não lembrava? Quer dizer, o pastor nunca fica contra o dirigente, contra alguém da sua confiança, não é verdade? Todo dia, e não lembrava. Então, escute, o que acontece aqui com esses líderes é que eles se recusavam a ouvir o que Deus já tinha falado por meio da sua palavra escrita. E Deus, então, se recusava a falar com eles de uma forma especial. Então, a Bíblia diz que Deus já não falava mais com Saul, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, versículo 6. Essa era a forma que Deus usava para falar no Antigo Testamento. Essas 3 maneiras. Porque ele não obedecia a sua palavra, porque ele sempre fazia o que achava melhor fazer. Ele nunca submetia a palavra de Deus. Então Deus não fala com quem não tem interesse de obedecer. Deus não perde tempo com quem não quer obedecer a sua voz. Deus só fala para pessoas que querem obedecê-lo. Essa é uma verdade. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para o meu caminho quer dizer orientação. Outro texto, Provérbios 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que coisa interessante, ele está dizendo, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz. Então, a orientação que eu preciso, que você precisa, está na Bíblia. A direção que eu preciso tomar, as decisões que eu preciso tomar, estão todos na Bíblia. Portanto, a Bíblia tem a orientação que precisamos para desfrutar vida vitoriosa na terra e também vida eterna no céu. As orientações estão aqui. Então, meus irmãos, antes de querermos ouvir a voz de Deus, digamos assim, de um modo mais pessoal, de uma maneira mais personalizada, como a nossa irmã tinha lido ali, em Mateus capítulo 10, versículo 27, eu vou pedir que ela, por gentileza, leia de novo. Está no livro, ela pegou Mateus 10, 27, na tradução NVI. Eu sempre falo essa tradução, porque ela é um pouco diferenciada. Mas se ela não tem a tradução NVI ali, porque ela trouxe outro celular, quem tiver aí pode ler. Era da sua irmã, verdade. Mateus 10, versículo 27. Vamos ver o que está escrito nesse texto? Quem já foi para Israel aqui alguma vez? Uma vez? Só 2 irmãos? Bom, então quero fazer um convite para vocês, para irem comigo em Israel em janeiro de 2018. Janeiro de 2018. Vai ser uma caravana organizada pela nossa igreja de São Miguel Paulista. E nós vamos em janeiro, dia 18, que é a época do inverno, porque o Israel é muito calor, muito quente. E o inverno é suportável. Mas dá até uma nevada. Mas vocês são treinados para as coisas frias, né? E aí, meus irmãos, é uma caravana muito interessante, porque em 2018, Israel completa 70 anos que tornou-se nação. E a Bíblia diz a respeito da figueira, lá de Lucas capítulo 21 e Mateus 24, diz que quando a figueira florescesse, estaria próximo o verão. E ele diz mais assim, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração é mais ou menos 70 anos. Em 2018, Israel completa 70 anos. Todos os lugares que você vai em Jerusalém, tem um negócio chamado mezuzá. Parece uma caneta, que fica nos umbrais das portas. E eu tive a curiosidade de perguntar para o guia, o que é isso? Ele disse, mezuzá. Eu disse, o que é mezuzá? Esse mezuzá é esse objeto aí. Dentro dele tem uma palavra bíblica, Deuteronômio 6,4.
Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Quer dizer, ouça Israel, só o Senhor é Deus. Então, todas as vezes que eles veem aqui, eles lembram que só tem um Deus. Só que o mezuzá fica inclinado. Eu falo assim para ele, porque ele está torto. Todos que eu vou, os caras não sabem colocar reto. Disse, não, porque isso é de propósito. Por quê? Porque eles estão protestando pela construção do terceiro templo. E sabe quem vai construir o terceiro templo? O anticristo. Só ele vai conseguir enfrentar os muçulmanos e árabes e judeus tudo junto. Porque o lugar é na mesquita do Domo Dourado, é ali. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo dias proféticos. Você percebe isso? E eu convido você, se quiser mais detalhes, manda um zap para mim. Tá certo? No livro tem marcado e a gente pode passar mais detalhes. Mas achamos o texto. 10, 27. Pode ler. Essa foi a forma que Deus escolheu para falar conosco. Quando eu falei de Israel associado a esse texto, a primeira coisa que o texto diz, e até vou pedir emprestado à pastora o seu chale, e vocês vão saber por quê. Quando você vai em Jerusalém, você vai num lugar chamado Muro das Lamentações. Obrigado. No Muro das Lamentações, os judeus ficam orando. E eles colocam um pano no pescoço. E eles ficam lá assim, orando. Até nós perguntamos, por que ele fica assim? Disse, porque é o corpo todo que tem que orar, não é só a boca. Então ele faz o corpo orar tudo junto. Cada coisa tem uma função. Mas tem uma hora que eles estão orando, que eles pegam o pano e faz isso aqui, ó. Essa é a hora da escuridão que está aí. O que eu lhe digo na escuridão? Na escuridão quer dizer, quando você baixar o pano, vai ficar só eu e você. E eu vou falar com você. Então, cada coisa tem uma função. Às vezes você vê a tradição, vê o negócio, mas não sabe o que significa. Ele disse, o que eu vos digo na escuridão, quer dizer, quando você puxar o véu, eu vou falar com você. Ou, o que eu sussurro no seu ouvido, diga dos telhados. Essa é a forma que ele escolheu para falar com a gente, sussurrando. Por isso que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito não fala gritando, irmãos, ele fala suavemente. Tá certo? É isso, ó. Então, você quer ouvir a voz de Deus de forma personalizada? Essa forma existe. Mas você precisa passar primeiro pelo teste da palavra. Precisa ler a Bíblia. Você sabia que na Grande São Paulo foi feita uma pesquisa através do ICP, que é Instituto Cristão de Pesquisa, e ele descobriu que 50,83% dos pastores da Grande São Paulo nunca leram a Bíblia toda. Mais da metade dos pastores da Grande São Paulo nunca leu a Bíblia inteira. Então, como que essas pessoas querem ouvir a voz de Deus diretamente? Se não conhece a sua palavra profundamente. Quando eu falo dos pastores, estamos falando do homem da Bíblia. Eu sei que se eu for na casa do pastor, eu vou encontrar no mínimo umas 10 Bíblias lá. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso instrumento de trabalho. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Você precisa de disciplina para aprender a ouvir a voz de Deus. Precisa se disciplinar para ouvir a voz de Deus. A parábola do semeador, na parábola do semeador está escrito que Deus vai falar com quem quer ouvi-lo. Ou com quem não tem, Deus não vai falar com quem não tem a mínima intenção de cumprir a sua vontade. Mateus capítulo 13, versículo de número 19 até o 22, ele fala que o semeador lança a semente. A semente representa a palavra de Deus. E a semente encontra 4 tipos de solos. Um solo duro, um solo pedregoso, um solo que tem terra boa, mas não tem espaço, e um solo de terra fértil.
cada solo representa um tipo de pessoa, uma forma de pessoa que diante da sua palavra. O primeiro é aquele que não tem interesse nenhum de ouvir a palavra. Então ele é coração muito duro, não entra. Está fechado para Deus. O segundo é muito emocional. Ele vai num culto de festa, no Natal, na paixão, alguma coisa assim, chora tudo, mas depois só tem terra na superfície, é um negócio muito superficial, e aí a terra não é profunda e a semente brota, mas depois seca e morre. O outro aceita com muita alegria, ouve a palavra, mas ele é tão ocupado, não tem tempo para a palavra. Porque o tempo todo ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que correr, tem que fazer isso, fazer aquilo, e a palavra não tem o primeiro lugar. Então, as outras coisas sufocam a palavra e ela não consegue produzir. Então, um outro, então, ele coloca a palavra em primeiro lugar. Então, ele ouve a palavra, e aí a Bíblia diz que ela penetra no seu coração e dá muito fruto, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então, é esse último grupo de pessoas que Deus quer falar. Porque essas pessoas vão obedecê-lo. É isso aí. Deus deseja nossa obediência à sua vontade, mas de uma maneira voluntária. Principalmente porque Ele não quer nos dirigir de forma coercitiva. A Bíblia diz no Salmo 32, versículo 9. Olha que texto lindo, quero que você marque na sua Bíblia. Salmo 32, versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Quer dizer, Deus não quer dirigir você como se fosse uma mula. Ele quer que você faça isso voluntariamente. Deus espera que sejamos obedientes a Ele naquilo que a sua palavra determina, como amar o próximo, perdoar a quem nos ofende, dizimar e várias outras coisas, falar do amor de Deus. Isso são mandamentos que estão nas Escrituras. Então, há ocasiões em que Deus precisará nos falar mais pessoalmente. Por exemplo, quando uma pessoa sente o chamado de Deus para fazer missões. Se você vai para outras nações, se você vai fazer um trabalho muito importante em outro país, eu acho que Deus tem que falar diretamente com você. Essa é uma decisão muito séria, muito importante. Então, essa é uma ocasião muito importante. Então, eu acredito que o Senhor também deseja falar conosco boca a boca, como fazia com Moisés. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Porque isso vai nos ajudar a tomar decisões acertadas. Mas sabe, irmãos, para Deus falar com você nesse nível, é necessário aprofundar a sua intimidade com Ele. Aprofundar a sua intimidade. Quanto mais você amadurece na sua vida espiritual, mais você se aproxima desse nível de comunhão, de intimidade. E aí Ele vai poder falar com você. Eu e você precisamos meditar nas Escrituras diariamente. Precisamos orar com o desejo de ouvir Deus. Se conseguimos passar pelo primeiro estágio, pela primeira história, que é da escola de ouvir a Deus por meio das Escrituras, então eu acredito que Ele vai levar eu e você para águas mais profundas do seu mover. Amém? Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, o Espírito Santo fala com ele. Ele é levado num rio. E o profeta e o Espírito Santo diz: vai mais um pouquinho. Até onde está a sua água? No tornozelo. Anda mais tantos metros. Ele vai, e agora? Está no joelho. Mais tantos metros, está nos lombos. Mais tantos metros, agora só nadando. Isso são níveis de comunhão com Deus. São níveis de intimidade com Deus. Deus não quer que você fique só no tornozelo. Ele quer que você fique com águas profundas, de comunhão com Ele. Amém? Então, nessa noite, eu quero finalizar fazendo um desafio com você. Escute, esse desafio foi feito comigo. Eu ia fazer parte daqueles 50,83% dos pastores que nunca leram a Bíblia se não tivesse participado desse desafio. Mas Deus mandou eu aqui para fazer esse desafio com você, porque Ele quer falar com você. Escute, se você ler apenas 3 capítulos da Bíblia por dia, somente 3, durante um ano você lê a Bíblia toda. Somente 3. Sabe quantas vezes o evangelista Edson Teixeira já leu o Novo Testamento? Mais de 300 vezes. Sabe quantas vezes ele já leu o Antigo?
mais de 40 vezes. Essa semana eu estava conversando com um amigo que tinha feito um desafio pessoal de ler 16 capítulos, o pastor Orlando Máximo, por dia, porque ele queria ler o Novo Testamento até dezembro, pelo menos 7 vezes. Então, meus irmãos, o que você acha de uma pessoa que lê a Bíblia tantas vezes assim? O que você acha, como que vai ser o poder de conexão da palavra quando ele começar a ouvir a pregação de alguma forma? A conexão que vai ser possível fazer é muito grande. Então Deus me chamou aqui para desafiar você. Quantos de vocês aceitam o compromisso de ler a Bíblia todos os dias, de Gênesis a Apocalipse, todos os dias? Você vai começar a partir de amanhã. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai lembrar você. E você vai sentir muito prazer. Porque Deus vai começar a mostrar coisas para você que você não tinha visto antes. Os segredos estão aqui. Sabe, eu aceitei esse desafio há mais ou menos 15 anos atrás. E eu não lembro mais quantas vezes eu já li a Bíblia inteira. Eu estou lendo a Bíblia, duas Bíblias em inglês. Eu estudei 5 anos. E aí eu não estava mais aguentando estudar e disse: Senhor, eu nasci no Brasil. Para que eu tenho que estudar isso? Ele disse: porque hoje não sabe, mas amanhã saberá. Continua. Digo: sim, senhor. Porque eu ficava envergonhado perto dos jovens. A professora falava e eles... E eu tinha que falar, mas tudo travado. Mas fui até o final. Bom, não é para eu falar, nem traduzir ninguém, mas para estudar, pesquisar na língua inglesa. E isso me ajudou muito. Então, eu estou fazendo a leitura de 2 Bíblias. Uma tradução NVI e outra Good News Translation, que é uma tradução mais simples, para ler e exercitar a língua inglesa na Bíblia. Mas eu quero desafiar você. Quantos de vocês aceitam o desafio da parte de Deus de, a partir de amanhã, você fazer a leitura todos os dias, enquanto tiver vida, enquanto enxergar, até o fim da sua vida, com a ajuda de Deus, 3 capítulos, todos os dias. Quem aceita esse desafio da parte de Deus, fica em pé aí no seu lugar. Se você já está fazendo isso, pode ficar em pé também. Barbaridade, já estão fazendo isso? Já até? Oh, que bom! Isso é uma vergonha para aquela turma lá de São Paulo. Um formulário? Oh, maravilha. Tá, com a mão direita, diga assim: Senhor, se eu já estou, eu ratifico, confirmo o meu compromisso. Todo mundo diz que o Senhor é fiel. E está certo. Mas eu também quero ser fiel. Com a tua ajuda. Por isso agora, confirmo a minha decisão de aceitar o teu desafio. Eu sei que o Senhor vai me conduzir nesse processo de aprendizado, de aprender a ouvir a tua voz pela palavra. Todo dia vou ler pelo menos 3 capítulos da tua palavra, de Gênesis a Apocalipse, enquanto eu tiver vida, enquanto tiver saúde, enquanto eu enxergar, com a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Fecha o olho. Senhor, eu quero pedir uma bênção para o teu servo e para a tua serva. Porque o Senhor me autorizou a fazer isso. E eu sei que o Senhor vai mostrar algumas coisas para esses irmãos. E eu sei que eles vão vir falar comigo. Mas eu vou dizer para eles glorificar o teu nome. Porque eu fiz com eles o que fizeram comigo. Porque eles vão entrar num caminho excelente agora. Num caminho diferente. Num caminho sobre-excelente. Eu profetizo sobre eles agora. Que o Senhor possa cumprir na vida deles aqueles que está no Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, pode tomar assento e pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.
Meus irmãos, então essa é a palavra que Deus tinha para vocês hoje. Ele quer falar demais com você, porque isso é importante para o relacionamento, para aprofundar a intimidade. Mas a escola divina tem que passar primeiro pelas Escrituras. Depois que você lê a Bíblia, muitas vezes você vai conseguir ouvir a voz dele de uma forma bem particular. Está ouvindo? Isso é a palavra que Deus está te dando agora.